quem mais tiver necessidade, né, a quem mais tiver com dificuldades mesmo de alimentação nesse sentido, trazendo também aqui toda a parceria com a Secretaria de Estado, através dos orientadores das áreas descentralizadas, dos técnicos das áreas descentralizadas, já que a responsabilidade do DigiSUS ela é uma responsabilidade tripartite, né? E aqui a gente soma, né? A gente não se divide, a gente se soma nesse processo de apoio. A gente se soma à ADS, a gente se soma à superintendência, a gente se soma à superintendência do Ministério, à superintendência das regionais, enfim, é um processo que todos nós estamos assumindo junto, compartilhando juntos essa responsabilidade de apoio do gestor municipal. Então, quero agradecer aqui a todos e Emanuel, você já sinta-se à vontade para iniciar. Tá. Pessoal, bom dia a todos. Agradecer aqui a parceria da CESA, da Superintendência do Ministério da Saúde do Estado do Ceará, da Regional de Saúde, através da sua superintendência, da Superintendência de MEIRE, né, secretários municipais e técnicos. Na verdade, não preparei uma apresentação, vou fazer mais um relato das principais dificuldades que foram passadas para mim pelos municípios e técnicos. Estão me ouvindo bem? Estamos. Enfim, a primeira delas, é que eu passo já para o S e para a Maria da Paz, seria, foi orientado que para fazer os ajustes no Plano Municipal de Saúde em relação ao Covid, que a programação anual de saúde de 2020 teria que estar aberta, né? Enfim, alguns municípios já haviam encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde, e agora precisam fazer essa alteração no plano, sendo que está o status em análise pelo Conselho, e o Conselho não consegue devolver para a Secretaria Municipal de Saúde para que eles façam a alteração. Não aparece esse link. Então, seria a primeira dificuldade em relação ao Conselho Municipal de Saúde. A segunda, foi relatado também para alguns municípios, que os conselheiros não estão conseguindo, né, ter esse acesso, né, alguns não têm acesso, alguns não sabem como lidar com essa situação. E aí já passo para vocês para que seja feita a orientação. Eu orientei que no caso dos municípios, fizessem um ofício para a superintendência, solicitando o acesso dos conselheiros, né, que é a orientação que nos foi repassada. É isso. Uma outra coisa é que os municípios estão com muita dificuldade em relação às inconsistências, né, ainda há relatos de digitação de informações, e essas informações que são perdidas. Há relatos também de melhoras nisso, mas ainda há relatos de perca de informação, né, que é uma coisa que tem pegado muito e que até é motivo de chateação por parte dos gestores, porque tem todo um trabalho que se perde, tem que ser feito um retrabalho, enfim. Essas seriam as principais dificuldades em relação ao conselho, às informações que foram perdidas por conta de inconsistência no sistema. O mais, o pessoal tem conseguido desenrolar, tem conseguido trabalhar, e a gente vai interagindo e tirando as dúvidas, entendeu? Agradeço a atenção. Valeu, Emanuel. Vamos lá, Paizinho. Vou colocar aqui a apresentação, gente. Hoje eu estou com a voz meio estranha, porque eu estou com enxaqueca. Aí, minha voz fica assim, meio... Deixa eu ver que está visualizando legal. Vocês estão vendo, gente? Ok? Sim. Gente, agora... Ok. Então, gente, a gente quer agradecer o convite do COSEMES para esses webinários, agradecer aí a Virgínia, aos apoiadores da rede colaborativa, ao Ângelo, dar bom dia e agradecer a todos os técnicos dos municípios e da CESA e das ADS, superintendência,
por todo esse movimento que vocês têm feito esse ano para a implementação e monitoramento do DigiSUS. Os técnicos e gestores estão trabalhando intensamente, né, na alimentação do sistema. A gente teve com o Litoral Leste, Ivonete, há pouco tempo, né? Tem um mês, foi dia 17 de agosto. Então, a gente hoje não vai repetir a apresentação, mas vai trazer coisas da apresentação, tá, Ivonete? Que eu sei que você está monitorando super bem aí os municípios e mandou até para mim ali uma planilhazinha preocupada. Parabéns pelo trabalho de todos vocês que estão aí monitorando o DigiSUS. A gente vai falar um pouco sobre o que é o DigiSUS, né, que vocês já sabem, mas vai relembrar, falar um pouco sobre o que é essa área onde eu estou e falar um pouco sobre essas dúvidas, né, falar sobre as dúvidas que a Emanuel traz, que a gente também captou na outra reunião do webinário com Fortaleza, e a gente já traz algumas coisas aqui que esclarecem as dúvidas, tá, Emanuel? Obrigada aí pela sua escuta. Essa reunião do COSEMES, ela é muito importante para que a gente possa fazer essa escuta qualificada de vocês, gestores, para entender as dificuldades, quais são os problemas que estão encontrando, e de antemão eu já me coloco à disposição, eu e Luiz, que estamos aqui representando o Ministério da Saúde no Ceará, Luiz Marques, ele também está aqui conosco, e fazemos parte dessa seção de apoio institucional e articulação federativa do Ministério da Saúde, né? Assim como vocês, somos apoiadores institucionais, mas com um vínculo efetivo, né? A gente é servidor público, mas eu já fui também apoiadora, como Emanuel, já fui apoiadora há muitos anos do Ceará, né? Estou nessa partilha aí com vocês há muitos anos. Então, a gente atua nessas áreas aí que vocês estão vendo na apresentação, na regionalização, nas pautas do PRI, nas pautas do planejamento estratégico, junto ali com o projeto do PROAD, do CONAS, nas pautas que discutem o planejamento, a organização das redes, as discussões mais macro, né, porque não tem como a gente acompanhar muito as discussões mais matriciais, o apoio mais matricial de algumas pautas que precisam de um apoio mais matricial, como RAPs, pessoa com deficiência, mas a discussão mais macro da rede a gente tem acompanhado aqui no Estado. E os instrumentos de gestão, a sua inserção no DigiSUS, a gente tem acompanhado com um olhar mais afetuoso, porque o DigiSUS é realmente uma ferramenta muito importante para a gente. Ferramenta de transparência, ferramenta de controle, de avaliação e de monitoramento de vocês. Eu vou pedir a Luísa aí que olhe aí o bate-papo, se alguém estiver fazendo algum questionamento, que a gente possa fazer no final, solicitar dele aí que me ajude aí, que eu não estou vendo aqui o bate-papo, gente. Estou com o meu celular aqui, que a minha câmera pifou. E a gente traz aqui para vocês a legislação básica, né, que rege toda essa questão do planejamento, que ela é discutida lá em 90, quando foi criado o Sistema Único, já se falou lá na legislação em 90, que teria que ter um planejamento, um plano de saúde, que teria que ter uma organização da gestão para planejar suas ações e avaliar a sua situação de saúde para poder, através da análise da sua situação de saúde, poder definir suas ações, metas, indicadores. E isso tudo vem se discutindo ao longo desses 30 anos, né, que nós temos de SUS, todo esse arcabouço legal que a gente traz aqui, que é o decreto 7508, a lei complementar 141, que fala bem sobre todos os instrumentos de gestão que foram se aperfeiçoando ao longo dos anos. A gente traz a portaria de consolidação 01 de 2017, e ao longo desses anos a gente teve o SARG-SUS, que foi muito importante ali em 2011, para que os municípios pudessem ter um sistema que pudessem inserir os dados e que pudessem colocar suas informações para o controle externo poder acompanhar também a prestação de contas, e a gente teve ali o SARG-SUS durante muitos anos, né? Desde 2011, eu fui técnica do SARG-SUS no período que eu era ali do planejamento lá em Juazeiro, e a gente teve uma ferramenta importante que serviu para um período ali, mas com a modernização do sistema, surgiu aí, com a portaria 750, o DigiSUS, que é uma plataforma mais moderna, né, que integra os sistemas, mais moderna que o SARG-SUS, onde tem informações que vêm dos outros sistemas, que é importante que vocês
ao perceberem que essas informações estão desatualizadas, vocês atualizem, vocês vejam com o contador se o CIOP está atualizado, se o sistema lá do conselho está atualizado, porque como o SargSUS pode ter o SargSUS tinha muito mais isso, né? Tinha muita distorção de informações. O DigiSUS, ele minimiza isso, mas ainda pode acontecer. Acho que há uns 3 anos atrás, eu estava na CESA com o Oleda e Marilac, e a gente viu que meu nome ainda estava no Juazeiro. Então, é importante que vocês, quando saírem dos municípios, principalmente nesse período agora que vocês vão ter transição, muitos técnicos, muitos gestores vão sair de um lugar para outro, vocês informem ao Ministério, informem à CESA por ofício, que vocês não estão mais naquele município. Né? Foi um erro meu de ter saído lá de Juazeiro em 2012 e não ter informado lá no SargSUS que não era mais a técnica responsável. E acabou que meu nome ficou lá. Mas aí eu não tinha mais acesso, mas tem gente que pode usar isso de má fé, e no SargSUS isso era possível, de você de má fé apagar algumas coisas. Com o DigiSUS é possível, mas seu CPF vai ficar lá registrado. O Luiz até chama como sistema espião, né? Então, ele tem um registro ali, o histórico das ações, que traz toda a inserção e todos os passos que foram feitos com o CPF de vocês. Então, é importante que os gestores eles tenham definido quem é o técnico que vai fazer a inserção e você tenha o seu acesso para que você não tenha nenhum problema de sumir os dados, né? Que não é nessa linha aí que o Emanuel traz, né? Que aí é uma inconsistência do sistema, que a gente vai falar um pouco sobre isso. E a resolução de 2018, que fala sobre a questão dos indicadores lá no CISPATO. O CISPATO hoje, ele está no DigiSUS também. A pactuação interfederativa, ela é um instrumento que ela funciona ali independente dos outros instrumentos. Mas os instrumentos de gestão, eles têm uma interligação. Então, dentro do DigiSUS, essa interligação ela é mais forte. Então, para aqueles municípios que não iniciaram nada ainda no DigiSUS, que no primeiro momento está lá não iniciado, que vocês vão ver aqui, que a gente vai fazer essa avaliação com vocês, a gente vai apresentar uma avaliação do Brasil, uma avaliação do Ceará. A gente não vai fazer avaliação hoje, Vonete, aqui da região do Litoral Leste, tá? Eu me comprometi com Virgínia, pelo tempo que era muito curto, a gente fazer uma explanação mais geral, até porque eu sei que vocês estão todo dia alimentando o sistema, e ao alimentar o sistema todo dia, essa avaliação muda. Então, a gente hoje tem uma situação bem melhor do que em janeiro, bem melhor do que em maio, quando a gente fez a avaliação geral do Estado. Então, no DigiSUS, gente, todas as informações, elas são conectadas. Se você não iniciou a informação ali no plano, você vai ter não iniciado para todos os outros, menos para a pactuação interfederativa. Então, você tem ali um plano que você faz a cada 4 anos, quase um trava-língua. E aí você tem as informações passando para a PAS, para o RDQA, para os 3 e para o RAG. É importante, nesse contexto da pandemia, Manuel, que você traz também essa informação de dúvida, né, das pessoas, que as pessoas revisitem o seu plano, porque não tínhamos em 2017, quando o plano de vocês foi feito, o cenário da pandemia. Agora nós temos, e a orientação do Ministério da Saúde, junto aos órgãos de controle também, é que seja revisitado os planos, analisado toda a mudança que teve no cenário epidemiológico e no cenário também da sua rede física, dos seus estabelecimentos. Alguns municípios receberam leitos novos, né? Teve todo um aporte de recursos que vocês vão receber, que vocês vão ter que prestar contas. Esses webinários que a gente tem feito, junto com a SESI e com o COSEM, gente, eles não são de controle externo, não são de auditoria, não são de fiscalização. Eu me coloco aqui no lugar de colaboração, né? E o COSEMES também nesse lugar, eu acho importante esse movimento que o COSEMES fez muita coisa em 2019, com aqueles ciclos temáticos presenciais, e a gente está nesse movimento para fortalecer vocês, para que o planejamento ele seja ali uma função gestora viva, né? A gente traz aqui esse slide falando que o planejamento ele deve ser uma função gestora viva, né? Já que é um requisito legal e um dos mecanismos para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do SUS. E aí você traz as responsabilidades de cada ente, né? O município, o estado e o governo federal têm o seu plano e monitoram os seus instrumentos. Lá no SargSUS,
esse monitoramento, ele era feito, às vezes, só numa visita da auditoria. O Ministério da Saúde, em alguns momentos, ao longo dos anos, fazia ali uma pesquisa, um monitoramento e mandava. Sim, eu mando, agora que eu estou conseguindo ler aí, que o bate-papo subiu aí, a mensagem. A gente manda para vocês depois. Então, o monitoramento lá no SARG-SUS, ele era um pouco mais frágil. Aí teve um acórdão do TCU exigindo do Ministério que fosse criado um instrumento mais potente, e aí foi feito o DigiSUS de forma tripartite, o Ceará participou da homologação, a gente foi a Brasília, nessa época eu estava lá em 2018, aqui já no estado, a gente foi com Marilac, com Hortência, a Brasília, homologar o sistema, o COSEMES participou. Então, a gente faz um monitoramento aqui no estado através da superintendência, que é a SEMES, né, que antes chamava Núcleo, agora é Superintendência do Ministério da Saúde no Ceará, através dessa sessão, que é uma sessão também nova, não tem nem 4 anos, foi criado lá em 2016, fez 4 anos, mas aqui no Ceará só foi formalizado em 2017, com a minha vinda de Brasília para cá, que é a CEINSF, que é a Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa. Então, a gente monitora, e vocês também monitoram, os apoiadores monitoram, o gestor monitora. Um dia desse, uma técnica me ligou, Maria da Paz, o gestor está me cobrando, que lá no acesso público do DigiSUS está tudo não informado. E eu já informei tudo, é um município que estava de parabéns, que já tinha todos os instrumentos preenchidos, de 2018, 2019 e 2020. E aí, realmente, gente, o acesso público do DigiSUS, ele está com problemas, está apresentando inconsistências. Mas agora, em outubro, a perspectiva do DataSUS é que ele saia aí para vocês poderem monitorar isso e o gestor ficar mais tranquilo, né? Então, é importante, Emanuel e a Danísia, todo mundo que está aí, Virgínia e essa, que vocês registrem esses problemas que estão acontecendo lá no DigiSUS ou por e-mail para a gente, né? Que eu vou deixar o e-mail da gente aí ao final, porque vocês se respaldam com os suas visitas técnicas de auditoria ou de controle externo do Ministério Público, se alguém procurar vocês e cobrar, né, cadê as informações que não estão, aí você pode ter um respaldo através de um e-mail, no Fale Conosco, ele é um registro importante para que você possa se tranquilizar que o erro não foi seu, que o erro foi do sistema, que você digitou tudo e os dados sumiram. Então, faz um print, faz um vídeo e manda lá no Fale Conosco, manda para a gente, não só no WhatsApp, porque eu sei que o WhatsApp hoje é uma ferramenta de trabalho muito potente. A gente marca reunião, a gente trabalha, a gente presta conta, a gente articula várias coisas, mas para formalizar e vocês ficarem tranquilos, formaliza lá no Fale Conosco, que aí o e-mail chega para mim, chega para o Luiz e chega lá em Brasília com a equipe do Maurício, que é hoje o coordenador de todos esses instrumentos de gestão. E nós somos vinculados ao DEGIP, né, que é o Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério, e o coordenador dessa área dos instrumentos de gestão é o Maurício, que muitos de vocês conhecem, porque ele esteve aqui conosco ali em dezembro, naquele evento que teve do Ministério da Saúde aqui. Virgínia, eu peço só que você veja aí meu tempo, viu? Para eu não me exceder, gente, que eu me empolgo e falo mais do que o tempo necessário, tá? Não, pode ficar tranquila, tranquila, pai. Tá bom. Então, aqui, gente, o Luiz fez essa tabelinha aí da linha do tempo ao longo do ano, que eu sempre apresento, porque eu acho que isso a gente deve ter ali na cabeceira, ali do lado do computadorzinho onde vocês trabalham, que é para o gestor ele se situar o tempo ali que ele tem que prestar conta. A gente já está em atraso em alguns instrumentos aqui no Ceará, vocês vão ver, tá, gente? Mas aí é como eu falei, a gente não está aqui para cobrar, para punir, não. A gente está aqui para dizer, gente, vamos correr para ganhar o tempo que a gente teve aí de problema ali na pandemia, que muita gente focou o seu olhar para o cuidado, para a saúde da população, que era questão de vida, né? Vidas e de doença e de adoecimento. Então, realmente, aí esse ano de 2020 teve a pandemia que nos fez nos afastar do DigiSUS, mas depois que passou ali o período mais crítico, que foi ali em 2010, março, abril, maio, a gente retomou o olhar para o DigiSUS, porque vocês começaram a receber recursos e tem que ter essa prestação de contas lá em 2021. Então, vocês vejam aí os prazos.
A gente traz aqui a portaria 750, como eu falei, que institui a obrigatoriedade dos municípios, estados e Distrito Federal em alimentar o sistema, elaborar o RDQA, o RAG, e colocar as informações do plano e da PAS, que elas não são produzidas totalmente pelo DigiSUS. Vocês fazem o plano grande, lá com toda a análise de cenário, todos seus estabelecimentos de saúde, profissionais, todos os documentos importantes que vocês vão olhar, discutir com as equipes, discutir com o conselho. Agora, no Estado, a gente está elaborando o Plano Estadual de Saúde. Daqui a pouco ele entra no DigiSUS em fase já de avaliação, de análise do conselho. Agora a gente está na fase de elaborar. Elaborando, já colocando as informações do Covid. Então, a portaria, ela orienta e é importante que vocês leiam com atenção. Essa análise que a gente vai apresentar hoje, ela não é daquele painel que eu falei para vocês que está dando inconsistência. Só um minuto. Tomar aqui um chá de boldo, gente, para enxaqueca, porque eu sou do tempo antigo, toma chá de boldo para enxaqueca. Então, gente, essa análise que a gente vai apresentar para vocês, ela foi feita através de um software que o DataSUS disponibilizou para as equipes da CEINSF e do Ministério, onde ele disponibiliza informações gerais do Brasil, para a gente entender onde é que o Ceará está nesse olhar para o Brasil, que é uma coisa que Ângelo e Sayonara sempre estava cobrando a gente, mas a gente não tinha ainda como fazer isso, Ângelo, agora a gente já tem. E aí a gente traz aqui esse olhar para o país. A gente tem o Ceará em uma condição sempre ali colocando um perfil entre 40, 50, 60 abaixo. Então, eu vou trazer algumas informações aqui em relação ao plano no país. Como é que o Brasil está na situação do aprovado, né? Aqueles que já inseriram, já passaram pelo Conselho e já foram aprovados. 52% dos municípios nessa avaliação aqui, que o DEGIP fez em julho. A gente vai trazer a avaliação agora, de setembro, porque eu coletei essas informações agora, na segunda-feira. Então, a gente tem o Ceará aí nessa condição. Para a não informação do plano, aí você tem 41%, né, do Ceará não informou ainda, o plano não iniciou. Para a PAS, aí você tem uma situação que já fica um pouco mais frágil, né? 46% dos municípios não iniciaram, aí eu trago do Ceará todo, esse recorte que foi feito lá em julho, dia 20, última data de coleta foi dia 29, mas a gente vê que agora o estado já melhorou um pouco. Eu estou vendo que está subindo aí os bate-papos, mas ao final aí a gente responde, tá, gente? Que eu não estou dando conta de acompanhar. A PAS aprovada, aí o Ceará já cai um pouquinho ali na avaliação, gente, já fica em uma situação bem mais próxima dos municípios, dos estados que não inseriram ainda e não aprovaram. Que não inseriram a PAS, 59% não inseriram para a PAS. Para a PAS 2020, a situação já fica mais complexa, né? O Ceará já fica numa situação mais frágil. Vocês veem que o Rio Grande do Sul aí, ele já tem 47%. No país, ele é o estado que mais já inseriu e aprovou a sua PAS. Que não iniciou a PAS 2020. Vocês viram que eu falei 2019, agora 2020, aí essa situação já fica mais complexa também. Mas a gente vai ver ali que já melhorou um pouco agora em setembro. Por conta de todo esse movimento que a gente está fazendo com vocês, de conversa, de escuta, de orientação. Para a PAS 2021, gente, que essa também já tem que começar a ser elaborada, aí a situação ela já fica bem mais complexa, só 1% dos municípios. Esse ponto aí, gente, eu nem vamos falar nisso ainda, viu, Ângelo? A gente não vai falar sobre 2021 ainda, vamos ficar só até 2020, porque eu acho que 2021 ela vai demorar um pouco mais. Para o registro de 2021 no estado, vocês veem que 96% não iniciou, então realmente não dá nem para a gente ficar trazendo 2021. Para o RAG, a gente tem 2019 um percentual bom dos municípios não iniciaram, 70%, e acho que eu não trouxe de 2020. E aí a gente faz esse olhar para todo o estado, e agora a gente volta um pouco mais para o olhar do Ceará nesse mês de setembro, tá?
Aqui eu trouxe para vocês uma visão geral do país, que é uma coisa que a gente precisa ver onde a gente está, né, para a gente saber como nos mobilizarmos para resolver essas questões. Agora eu vou falar com vocês sobre essa situação do perfil. Eu acho que também Emanuel falou ali no início, a questão do acesso ao perfil gestor. A gente fez um olhar ontem para o SCPA para ver como é que estavam os perfis da gente aqui no Ceará. A gente viu que a maioria de vocês já tem perfil, ali só 3 municípios estão sem perfil de cadastro de gestor, gente. Então, é importante que Itapipoca, Quiterianópolis e Fortim vejam isso, né? E vejam por que isso está assim, tá? E aí pode ser que já tenha sido resolvido isso, que foi ontem. E é importante vocês verem com os municípios que estão aqui citados, 17 municípios que estão com mais de um gestor cadastrado. E aí, gente, não é bom ter mais de um gestor, é bom ter uma senha de gestor, uma senha de técnico, no caso, se o gestor não pode atender ali naquele momento, ele deixa... o técnico insere as informações, mas é importante que o gestor tenha só uma senha. A gente queria que vocês pudessem ver isso com os municípios, a gente orienta que não tenha 2 gestores cadastrados por município, tá? E 3, muito menos. E aí também é importante que vocês vejam o perfil. Tem gente que está com perfil de município, de técnico e de analista. Então, a gente vê com um olhar de preocupação, porque uma pessoa que ela é gestora e ela tem um perfil de conselho, ela pode ter aí um problema ético. Não sei se legal, né? Talvez não legal, mas ético, né? Porque como que você insere as informações como gestor e você mesmo avalia, tá? Então, eu queria que vocês olhassem isso depois com carinho, as ADSs e o COSEMES, que está aí mais próximo dos municípios do que nós, né? Nós estamos mais próximos do COSEMES e do Estado, olhassem isso com um certo carinho. E aí, no Ceará, a gente tem essa visão hoje, né? Já melhorou lá de julho para cá. O Ceará hoje tem 55% dos municípios com plano já inserido e aprovado. Já tem município que está em análise pelo Conselho. Municípios que não iniciaram são 31. Então, é importante que vocês vejam isso, né? Para a programação anual, você já tem municípios que já aprovaram em maior quantidade lá em 2018, em 2019 essa situação vai diminuindo para o aprovado, e para 2020 essa situação já diminui mais ainda. Então, você vê que 62 municípios já inseriram em 2018, mais 52 só em 2019, e 2020 apenas 21 municípios. Então, a maioria não inseriu ainda as informações, se a gente for somar tudo. E em relação a esse númerozinho aí de azul, lá no topo ali da coluna, já são municípios que já inseriram, no caso, um município em 2018 e 2 municípios em 2019 e 2020, eles já iniciaram, já aprovou e o Conselho já pediu para retornar para ajustes. O RDQA, e a situação complica um pouco mais. Vocês sabem que o RDQA é um instrumento de prestação de contas ali do gestor para a Assembleia Legislativa, e aí o RDQA, ele vem para a saúde como um instrumento de monitoramento do Conselho. O Conselho, ele aprecia, mas ele não aprova ou desaprova. Ele aprecia e ele indica o que deve ser melhorado para, aí sim, no RAG, ele aprovar ou desaprovar ou pedir ressalvas. Então, é um instrumento que é um instrumento ali da prestação de contas, contabilidade, e ele subsidia o RAG. Então, vocês veem aí que o não iniciado, ele é maioria, né? Você tem um número muito pequeno de municípios que já tiveram avaliação do seu RDQA. Para 2018, essa situação é bem menor, o não iniciado. 2019, ela aumenta, e 2020, ela é prevalente, né? O RAG, vocês viram que ali na situação do país, eu não coloquei 2019, só 2018, acho que só um ano, né? Aqui eu trago os 2 anos. Então, você tem uma situação para o RAG
de preocupação também, né? A maioria dos municípios cearenses não iniciou ainda, mas eu sei que vocês já prestaram conta em 2018 aos conselhos e já prestaram conta de 2019. Então, o instrumento que vocês fizeram, o que tem muita dificuldade é que o instrumento feito lá em 2018, 2019, ele não se adequou ali ao DigiSUS. Porque o DigiSUS, ele tem informações que são coerentes com a legislação, mas que muita gente não colocava. Gente, no SargSUS, quando a gente ia tirar os instrumentos de alguns municípios, a gente via que tinha relatório de gestões muito frágeis, a gente tinha programações anuais muito frágeis, tinha programações anuais de alguns municípios cearenses que eram só um índice. Então, hoje, com o DigiSUS, esses instrumentos eles vão estar melhor elaborados, e é importante também que vocês que têm consultoria, que é uma coisa que o Ceará tem muito, porque alguns gestores eles não têm condição de ter uma equipe de planejamento, a gente não está aqui para fazer nenhuma crítica em relação a isso, mas eu oriento que os consultores, quando forem fazer os planos, que tem consultor que aí tem 3, 4 municípios, vejam essa questão, assim, do copia e cola, viu, gente? Porque tem muito copiado e colado. E agora, com o DigiSUS, isso vai diminuir. E aí é importante que vocês, apoiadores, estejam para ajudar os municípios a ter instrumentos mais robustos, mais qualificados, e instrumentos vivos, que não sejam só cartoriais. Então, a gente, quando olhava o SargSUS, a gente via instrumentos muito frágeis, gente. Tinha um instrumento que estava copiado e colado lá do outro município, esqueceram até de apagar o nome. Então, é importante que os municípios atentem para isso, e quem não puder ter uma equipe de planejamento, que eu sei que, assim, Juazeiro tem, Sobral tem, os municípios maiores, que tem mais condições financeiras de ter uma equipe, Fortaleza tem a Sila, né, que é muito boa, ali em Juazeiro a gente tem uma equipe muito boa, que a Kelvia coordena. Então, vocês que estão no município com dificuldade, que acabam tendo que contratar consultoria, atentem para isso, porque antes a gente teve um olhar no SargSUS dos 5 mil e tantos municípios no Brasil, e tinha documento que tinha kkkk, uma folha em branco, eu acho que tipo pegadinha daqueles meninos ruins que faz a prova ali só no Embromation, achando que ninguém vai ler e o professor vai ler, depois ainda posta no WhatsApp e vira um meme. Hoje, no DigiSUS, não dá mais para fazer isso. No SargSUS, tinha essas audácias, né? Essas ousadias, como diz o povo lá de Sergipe. Mas aqui não dá mais para fazer. Para a pactuação interfederativa, gente, a gente tem uma situação que a maioria de vocês já está em elaboração, já está encaminhada ao Conselho e já foi homologado. Então, a maioria dos municípios cearenses já inseriu, já está com a pactuação bem encaminhada. Mas eu faço esse alerta aí para essa questão da pactuação, que ela independe dos instrumentos anteriores, diferente dos instrumentos anteriores que são interligados, ela independe. Vocês já podem aprovar, discutir com o Estado, que o Estado lá em julho pactuou ali na CIB, e aí vocês já aprovam lá no Conselho para que deixe essa situação, saia do status não iniciado para o status aprovado, homologado. Aí, com a pandemia, a gente teve toda essa mudança do cenário, e aí é importante fazer as alterações, gente, na PAS e no plano. E no plano na PAS 2020, na PAS 2021 também, porque a pandemia não vai acabar esse ano, né, gente? A gente vai ter ainda 2021, até ter uma vacina que imunize o Brasil inteiro. Então, o Ministério da Saúde trouxe a nota técnica para orientar como se dá isso, tá, Emanuel? Você também traz essa dúvida. Então, foi uma nota técnica conjunta, né? E aqui a gente traz algumas informações para vocês alertarem para essa revisão do plano, né? Quase não saía a palavra. Então, vocês têm que alterar o plano conforme a orientação da nota técnica do DGIP. E aí, se vocês já tiverem alguma ação no plano que dava que cabe às ações do Covid, que eu acho muito difícil, porque ninguém previa isso lá em 2017,
Aí vocês não precisam revisitar o plano. Primeiro saiu a nota técnica 5, que falava que era obrigatório revisitar o plano, revisar o plano. Depois saiu a nota técnica 7. E essa fala que não precisa, que se tiver alguma ação lá no plano, que ela pode dar orientação na paz de objetivos, metas e diretrizes relacionados à pandemia, aí não precisa revisar o plano. Mas eu oriento, gente, que vocês revisem o plano, porque realmente não tinha nada previsto para uma pandemia. No máximo, podia ali ter uma possibilidade de voltar ao sarampo, que é uma coisa que ali é pontual, não foi no país inteiro. E aí vocês precisam analisar as metas, incluir as ações e realizar uma programação orçamentária atual, de acordo com os recursos que vocês também receberam lá do Covid. E se preparar para a prestação de contas, né, que alguns municípios já começaram a fazer. O primeiro RDQA já passou o prazo, né, já estão fazendo o segundo, e o terceiro RDQA logo já vai ser apresentado. E ano que vem o RAG. Então, vocês, lembrando aí, né, que vocês têm lá a inserção das diretrizes, objetivos, metas e indicadores do plano no DigiSUS, anexa o plano total como outro arquivo, anexa o plano de contingência da Covid, que todos vocês fizeram. Não precisa estar tudo do plano de contingência lá no plano, porque o plano de contingência ele é muito maior do que a saúde, né? Tem coisas das diversas áreas da gestão, né? E aí o DOME passa para a PAS, que passa para o RDQA, que passa ali para o RAG. Então, a inserção do DOME, ele habilita a PAS e habilita os campos do RDQA e do RAG. E aí, Emanuel, tá aí, ó, ali no lado direito tem uma opção ajustar o plano. E os gestores, eles vão pedir ajuste do plano. E aí você tem que estar com documentos finalizados para que nada que tenha da Covid migre para 2018 e 2019. Vocês vão ter uma PAS aberta, vocês vão pedir lá se já tiver sido fechada, solicitar ajuste da PAS, para deixar a PAS 2020 aberta. Aí muita gente pergunta, mas eu vou perder a PAS que eu já fiz? Vai, gente, é uma pena, mas vai perder. Aí eu oriento que vocês imprimam o que vocês tinham feito de 2020, para que vocês possam, com ele, o documento ali impresso, vocês possam ver o que vocês já tinham digitado. Porque quando vocês alterarem o plano, vocês vão perder tudo que vocês fizeram da PAS 2020. Para isso, vocês têm que estar com a PAS 2018, a PAS 2019 fechadas, finalizadas e aprovadas, ou se não aprovadas lá em apreciação pelo Conselho. Vocês têm que ir nessa opção aqui, ajustar plano no canto superior, altera o plano, e aí você pode anualizar a PAS. Então, você vê aqui que se a PAS já foi anualizada, você vai ali em ajuste da programação anual de saúde, que aí você pede solicitação para ajustar. E aí você deve proceder, anexa o novo arquivo da PAS, anexa, como eu falei, o plano, anexa o novo plano, a nova PAS e o plano de contingência. Gente, eu estou vendo que está subindo aí umas mensagenzinhas. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui, gente, porque o meu bate-papo está aqui embaixo. Estão perguntando aqui, paizinho, o que é a DOME. Ah? DOME, que é o DOME, aquele DOME, do plano, explicar o que é o DOME. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Bom dia, é a Railca de Capuí. Oi, Eu já entendi o que é DOME, eu só queria que fosse explicado de novo essa parte que é possível perder a paz ao se mexer no plano. Sim. Só para eu entender direitinho, para eu não correr esse risco. Raika ou é Railca? Railca. Railca, eu tenho falado com algumas pessoas aí de Capuí, não sei se era você. Acho que lá em maio, falei com algumas pessoas que estavam resolvendo aí essas questões do DigiSUS. Mas eu já falei com você, deve ter sido eu até te mandei e-mail. Sim, então é isso, olha. É importante que quando você for revisitar o plano para fazer toda a análise do cenário epidemiológico com a Covid, quando você for pactuar metas, indicadores e objetivos para a pandemia ou para qualquer outra coisa que tenha mudado nos últimos 3 anos,
Que aí é uma oportunidade também de vocês fazerem revisão geral, não só da pandemia. Revisa todo o plano. Se você tiver com a sua PAS 2018 e a PAS 2019 aberta, você vai migrar tudo que você colocou lá na sua diretrizes, objetivos, meta-indicadores, de sarampo, de pandemia, de qualquer outra coisa que tenha acontecido aí que você inseriu, vai para 2018, 2019. Então, para você revisar seu plano, você faz primeiro o fechamento 2018, 2019. Porque tudo que você inserir lá de diretrizes, objetivos, meta-indicadores no seu plano, migra para 2019, migra aqui para as outras abazinhas que vocês veem aqui. Na parte que tem as abas, que são subsequentes, você migra para a PAS 2018, 2019. Então, é necessário fechar, encerrar, encaminhar para o conselho, aí você encerra. E aí você abre 2019, você pede ali para ajustar 2020, no caso 2019, não, desculpa, 2020, para que você possa alterar o plano. E aí você reanualiza a PAS. Por que que perde? Entendi. Porque quando você mudou lá o DOME, mudou toda a PAS 2020. Porque tudo vem lá do plano. Por isso que você tem que estar 2018, 2019 fechada. Porque senão vai entrar a pandemia em 2018, 2019. Aí você vai ter um retrabalho. Teve gente que fez a alteração do plano sem fechar 2018. Aí me ligou, Maria da Paz, apareceu ações da pandemia. Eu posso deixar lá em 2018, mesmo a gente sabendo que não teve? Eu digo, não, gente, por favor, não deixe não, porque não existia pandemia. Aí, mas eu vou trabalhar tudo de novo. É uma pena, gente, é uma pena, mas vai. Então, é importante que vocês vejam isso. Para a pactuação, se já tiver aprovada, não, amorzinho, não pode pegar o celular da mamãe, que a mamãe está trabalhando, tá? Se a pactuação já tiver aprovada, aí vocês pedem solicitação de ajuste para o conselho, né? Porque se já tiver aprovada pelo conselho, o conselho é que libera o status, né, de não aprovado e devolve para o gestor fazer as alterações na questão da pactuação. E se já tiver homologada pelo gestor, aí você solicita com ofício para a CESA, para ela devolver para o conselho, que devolve para o município. A pactuação, ela tem mais um processozinho de formalização. Os outros instrumentos são mais simples, não precisa desse processo todo de formalização. Eu tenho um ajudante aqui do DigiSul, gente. De acordo, então, com essa conversa que a gente fez, eu acho que a gente já consegue já tirando as dúvidas de vocês. Eu trago já algumas dúvidas aqui que já tiveram nas outras reuniões que eu já coloquei aqui. Então, de acordo com os prazos legais, que muita gente me pergunta, a gente tem até o final do ano para ter tudo isso inserido, tá? Então, você tem que ter todos os instrumentos inseridos. O plano, a programação, o RDQA, o RAG e as pactuações. Ano que vem, vocês vão começar a receber fiscalização mesmo, auditoria. Os órgãos de controle, eles já têm acesso ao DigiSul, eles não precisam pedir permissão mais a vocês, nem a mim que eu digo ao Ministério. E aí vocês têm que correr realmente até o final do ano para estar com isso tudo ok. Não é uma cobrança minha, gente, é uma cobrança da legislação. E aí você tem a legislação dada, que é aquela linha do tempo que eu mostrei para vocês no ano, e aí vocês têm agora, em 30 de setembro, já que tem o segundo RDQA já alimentado ali no sistema. Já está aberto para alimentação no sistema com prazo até 30 de setembro. O painel público, como eu falei, ele já vai, logo vai estar aí para vocês poderem monitorar as suas informações. Os conselhos também monitoram, e o acesso é público, né? Todo mundo vai poder ver isso. É importante que os gestores, eles olhem as portarias do Ministério que foram relativas ao repasse de recursos do Covid, que vocês leiam a Lei Complementar 172, que fala sobre a prestação de contas que tem que ser feita no RAG. Entendam que essa lógica de planejamento, ele tem que ter as metas relacionadas ao Covid, para que estejam expressas lá no RAG, tá? E que devem ser inseridas, como eu falei, no plano e na PAS. A gente está concluindo aqui, gente. O plano de contingência, como eu falei, anexa ali em outros arquivos.
ele tem que estar, o plano atual, visto lá também nos outros arquivos, para que o DOME, né, ele vá para a tela de anualização das metas, como eu falei para vocês, estou repetindo aqui de novo. Ao finalizar o rádio RDQA, observem os valores que estão na aba 7 da PAS, que se não forem corrigidos ou preenchidos corretamente, vocês podem ter problema porque as informações migram de outros sistemas. Então, é importante que as informações da PAS elas sejam preenchidas corretamente, que os valores que estejam zerados, o conselho pode devolver o instrumento. Então, ali, casem ali direitinho com o contador de vocês, conversem, dialoguem com a equipe de contabilidade da gestão, tragam a equipe de contabilidade para monitorar os instrumentos, os CIOPs, né? E vocês apoiem os conselhos, gente. Eu oriento que vocês estejam junto com os conselhos nessa qualificação de avaliação dos instrumentos, porque tem conselheiro que não sabe avaliar, porque é difícil. A PAS e o RDQA e o RAG são os instrumentos mais difíceis de avaliar, porque tem informações orçamentárias que a gente precisa de uma orientação do contador. Então, tragam o contador para explicarem junto com vocês nas reuniões que estão tendo dos conselhos, a maioria está tendo reunião virtual, e quem não está tendo reunião virtual do conselho, veja com o CESAL como fazer. O CESAL tem orientado e tem sido bom o trabalho que o CESAL tem feito para orientação. Então, os conselhos, eles inserem as resoluções do RDQA, do RAG e da pactuação, tá? E a gente está encerrando aqui, falando um pouco mais sobre essa questão orçamentária, que é uma preocupação da gente, que vocês têm que ter um alinhamento entre a programação orçamentária que vai para a PAS, com a LOA, e o que está demonstrado ali no REREL, no demonstrativo de despesas do município. É importante que o preenchimento das subfunções na anualização das metas, elas sejam coerentes com o que está no plano e coerente com o que está lá na PAS. E aí vocês sabem que o CIOPS, ele traz separadamente a execução das subfunções. E aí é importante que vocês discutam com o conselho e expliquem para eles como é que se dá isso, né? Que eu não vou falar aqui, porque a gente não tem tempo hábil, mas a gente tem essas subfunções e as ações do COVID, o recurso do COVID, ele entra lá em outras subfunções. Foi criada uma ação orçamentária para a COVID, que tem um número bem grande, e vocês têm que prestar conta de todo esse recurso ano que vem e já nos RDQAs. Então, encerrando aqui as nossas considerações, são que em 2019 a gente entende, e Emanuel falou ali no início, né, que muitas pessoas inseriram as informações e perderam. Gente, o que perdeu, vocês têm que registrar lá no Fale Conosco, para vocês se respaldarem se chegar alguém. Mas também não vamos fazer assim, eu perdi, não vou mais digitar no DigiSUS. O DigiSUS é de todos, ele é tripartite. Então, em 19, a gente teve a implantação do DigiSUS, a gente tem que considerar que tinha uma equipe reduzida da gente aqui nos estados e também lá no governo federal. Teve poucos treinamentos presenciais, a gente teve um lá em fevereiro de 2019. O DigiSUS, ele só saiu para produção lá para maio, junho, né? Então teve esse atraso, teve essas inconsistências. Tivemos mudança na gestão estadual, que a gente tem que considerar isso como uma coisa importante, que o cenário político mudou, nos municípios também. Mas tivemos coisas positivas, né? O COSEMES fez vários ciclos temáticos, acho que mais de 10, né, Virgínia? Ciclos temáticos debatendo o DigiSUS, tiveram várias capacitações com aquele PowerPoint que o Elton fazia, né, onde ele trazia bem direitinho como fazer, e aí também tivemos várias reuniões com o CESAL, com o COSEMES, com a CESA, para discutir como melhorar o DigiSUS no estado. Em 2020, a gente teve aí a pandemia, que teve que ser pensado um novo cenário, né, de teletrabalho. A gente tinha várias capacitações para fazer, já tínhamos até passagens compradas para ir para o Cariri, para as reuniões do PRI, lá do PROAD, mas tudo foi cancelado. Agora, em 2020, com a pandemia, que impossibilitou a reunião presencial, a gente conseguiu fazer outros movimentos. E conseguimos rodar o Ceará inteiro dentro de casa, né? E foi importante a gente ter esse empoderamento das ferramentas virtuais para que a gente pudesse
refletir como gestores como melhorar o DigiSUS. E aí a gente teve construção de boletins informativos, a CESA fez várias notas técnicas, o COSEMES fez várias reuniões tratando do DigiSUS, e isso fez com que a situação fosse melhorando a cada dia. E aí ainda é importante mobilizar os gestores até o final do ano, né, para os instrumentos eles serem inseridos, como eu falei para vocês, para que os conselhos procedam com a avaliação dos instrumentos, com a inserção das suas considerações e resoluções, para que a gente possa terminar o ano, no final do ano a gente vai fazer uma análise de novo, eu e a minha equipe de todo o Ceará, e a gente vai lançar aí um boletim, lá para novembro, para que a gente possa pensar junto nessa equipe de transição, e vocês têm que refletir sobre essa condição de mudança do gestor, que vocês não apaguem os instrumentos, gente, não percam, não façam com que o gestor que for assumir comece do zero. O DigiSUS, ele afirma isso, né, que os documentos estão protegidos. Ele traz a proteção dos documentos, mas a gente ainda pode ter problemas de gestão mudando e algumas coisas possam acontecer. Eu espero que não, e eu peço aí a vocês que façam essa reflexão, se vocês mudarem, deixem tudo lá, os documentos impressos no conselho, para não termos problema. Porque a gente vai ter que ter preparação dessa fase de transição. Essa questão do perfil de acesso ao conselho, do conselho ao DigiSUS, vocês têm que estar atentos, né? Quem não tiver acesso ainda, pedir lá com ofício, por e-mail, acesso às ADSs. Vocês veem que os documentos que mais precisam de atenção são esses que falam de orçamento, que são os que mais a gente apanha, e a gente estuda mesmo para entender, porque a maioria de nós não é da área de orçamento, eu sou fisioterapeuta, né? E realmente a gente precisa estudar e se debruçar sobre isso, gente. O RDQA, o RAG e a PAS, eles precisam de mais atenção. A gente entende que o DigiSUS ele vai ser uma ferramenta que constantemente vai precisar de processos de educação permanente, pelo rodízio de gestão, porque a gente precisa entender melhor a ferramenta, mas vai chegar um momento, daqui a 2, 3 anos, que vocês já vão estar doutores aí, a gente vai monitorar com muito mais tranquilidade esse sistema. Isso está sendo mais agora, nesses 2 anos iniciais de implantação do sistema, entendendo que teve uma pandemia aí no meio aí, ainda estamos em pandemia, né, vivendo todo esse sofrimento, vivendo todo esse processo de luto, né, de mais de 8 mil mortes no Ceará, isso tudo mexeu muito com a gente, adoeceu muito a gente. A gente traz aqui a informação legal e importante, que a CESA vai receber 450 mil e vai desenvolver um projeto de educação à distância com a Escola de Saúde Pública, que vai tratar sobre planejamento. Então, a gente vai ter aí muita coisa legal acontecendo nos próximos meses. Vocês vão estar participando, o enfoque vai ser no planejamento, regionalização e informatização, e vai ser muito legal. Paralelo a isso, nós aqui na CEINSE fizemos o primeiro projeto piloto de capacitação online, que foi com Maracanaú, e foi muito legal. A gente teve 3 dias, a gente dividiu o DigiSUS em 3 dias, 2 horas para cada dia, para não ficar cansativo, porque reunião virtual também cansa. E foi legal, porque a gente entrou com o pessoal online, eles lá no seu computador, entrando no ambiente de treinamento, não é no ambiente de produção. O ambiente de treinamento, você pode botar qualquer informação, ele não vai comprometer o seu município. A gente entra no ambiente de treinamento e ele é melhor de trabalhar, porque você vai tirando as dúvidas. A gente sabe que ninguém está mais na estaca zero ali do DigiSUS. Todo mundo já aprendeu aí na marra, quem não participou de nenhuma capacitação, e foi aprendendo porque o sistema é intuitivo. Mas quem ainda precisa, a gente se coloca à disposição para fazer aí outras turmas, ali de 2, 3, 5 pessoas, não dá para ser muita ainda, porque a gente não tem tecnologia para isso, porque cada um está na sua casa, né? Mas se o COSEMES pensar em alguma estratégia de uma plataforma mais potente, a gente pode pensar em ampliar esse escopo de pessoas para participar desse ambiente de treinamento, que é diferente desse curso que
que a escola vai fazer, né? Então, a gente pode fazer as duas coisas, não tem problema. Mas isso é uma coisa que a gente ainda está pensando nessa escuta com vocês. E aí eu trouxe para vocês aí os posts que o pessoal do COSEMES fez, a superintendência, que aconteceu ali em agosto, em julho, foi muito bom, gente. Agora a gente está retomando essa segunda rodada. E a gente quer agradecer aqui, vou desligar aqui minha câmera, a gente quer agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que colaborou aqui com a gente nessa missão de monitorar o DigiSUS. E estamos aqui com o nosso e-mail, né? O e-mail do apoio nucleoc@saude.gov.br. Estamos ali na Rua do Rosário, por enquanto ainda não estamos em teletrabalho. E aí o site do DigiSUS. Então, vamos abrir para dúvidas e perguntas, e o Essa também vai apresentar. Gente, obrigada. Desculpa eu ter levado, acho que mais tempo do que o previsto. Mas obrigada. Obrigada, Paizinha. Que nada, suas observações, a sua apresentação, ela é muito oportuna e foi muito clara, você conseguiu esclarecer, eu acredito que alguns pontos. Acho que o Essa agora pode fazer algumas observações enquanto observador ainda, né, externo dessa situação. E antes de você, eu gostaria de pedir a você, que deixasse registrado aqui no chat o teu contato, para que os municípios, as equipes, os técnicos que tiverem alguma dificuldade possam entrar em contato contigo para tentar criar uma agenda ou tirar algumas dúvidas contigo por telefone, ok? Então, acho que você pode começar a tua apresentação, tua fala, e aí a gente, logo em seguida, faz uma abordagem importante, tá? Ok, Virginia. Então, bom dia a todos. Como foi feito o webinário ontem, né? A Paizinha deu uma ampla visão aí do sistema. Como foi tirar também algumas dúvidas, a gente percebe que as principais dúvidas que têm chegado até a gente, perguntado aqui no grupo, algumas alterações, né? E a Paizinha deu essa reforçada agora novamente, como foi feito ontem, anteontem, né? Na webinar de outra região. E o que a gente observa realmente é que as dificuldades são essa de alteração, né? Ajuste de alguns procedimentos, por exemplo, Plano Municipal de Saúde, né? Que só quer deixar novamente reforçado, porque senão, se eu botar minha apresentação, vai se repetir como a da Paizinha. Eu peguei o instrumental e desmiucei o instrumental. Se quiser, pode encaminhar, posso estar encaminhando para vocês. O instrumental está até já no COSEMES. A gente pode estar mandando por e-mail para todas as pessoas que estão participando. Então, assim, é sempre ter esse cuidado maior, né? A questão de quem fez alguma pactuação interfederativa e observou que colocou alguma informação, algum dado que não estava condizente na digitação, poderá estar solicitando a liberação novamente junto ao Estado, né? Como a Paizinha disse, solicita ao Conselho, ele vai autorizar novamente, ele já tiver sido homologado e aprovado, ele vai solicitar e repete o fluxo. Volta para o técnico, fazer a alteração, o gestor encaminha, porque quem é técnico, lembrando, quem está cadastrado no SCPA, do DigiSUS como técnico, ele não consegue enviar nada, ele só alimenta o sistema. O gestor é que tem a capacidade de enviar, tá certo? E aí o conselheiro que está autorizado pelo conselho, né? Ele é que vai entrar com a senha dele para fazer a aprovação e anexar os documentos pertinentes, tanto a resolução e fazer o parecer dele. Fazer um breve, ele abre um quadro que ele faz um breve histórico dizendo como ocorreu e resumidamente como é que foi feita a aprovação daquele pacto interfederativo, ou do plano municipal, ou da programação anual de saúde, ou do relatório quadrimestral. Então, sempre o conselho vai fazer um parecer e anexar a resolução. E sempre que houver alguma dúvida, alguma coisa digitada, encaminhada, e você depois perceber que tem alguma coisa a ser alterada, alguma informação que não ficou condizente, faz a solicitação. O Plano Municipal de Saúde e a programação, você consegue solicitar direto
sistema. Ele já abre uma aba no final da tela, no caso da programação anual, e no Plano Municipal de Saúde ele abre uma aba logo em cima, que é uma aba para ajuste. Esse você consegue abrir para ajuste, justifica e o sistema libera. Uma coisa importante, quando se pede para ajustar plano, sempre tem que estar fechado e encaminhado, né, já gravado e encaminhado tudo que era daquele ano anterior. Porque senão vai acontecer o que a Fatinha disse realmente. Na hora que você pede o ajuste, se não tiver fechado a programação anual, a programação anual e o relatório quadrimestral e a RAG do ano de 2018 e 2019, o sistema automaticamente ele apaga todas as informações. Aí você vai fazer tudo do zero. E vai para o plano municipal, e o plano municipal de saúde vai aparecer informações que você alterou de 2020. Por exemplo, Covid, ele já vai aparecer lá no ano 2018. E aí você vai acabar tendo que fazer novamente, né? Então tem que ter só esse cuidado. Todo vez que for fazer algum ajuste, verifica se concluiu todas as etapas de 2018 e 2019. Quais são as etapas? Programação anual de saúde, relatório quadrimestrais e a RAG, relatório anual de gestão. Se tiver tudo fechado e encaminhado, você pede para alterar o plano. Aí você vai incluir as alterações, né? De tudo que você fez, plano de contingência que você tinha feito com recurso do Covid. Porque vocês lembram que a portaria ministerial, ela tem 2 recursos que você tem que colocar no plano 2020. Primeiro, que é importante também, que a prestação de conta vai para o RAG do ano que vem, RAG 2020, é aquele recurso do saldo de contas, né? Que quem tinha dinheiro nas contas paradas até dezembro de 2019, vocês lembram disso? Vários municípios tinham recursos de custeio e de investimento que concluíram todo o objeto que era para ser concluído daquele recurso, que concluiu, ficou saldo em conta. E foi autorizado por decreto e por lei que poderia ser aplicado esse dinheiro nas ações do Covid. Então, quem tinha esse saldo e investiu esse dinheiro, ele fazia duas modalidades, translocação de recurso e transferência de recurso. Eu vou ter que colocar isso na minha programação anual de saúde 2020 e no Plano Municipal de Saúde 2020. E você vai pegar esse saldo das contas federais e como é que você vai aplicar esse dinheiro. Lembrando que tem que ter cumprido todas as metas daquele recurso. Por exemplo, era a construção de um posto de saúde. Eu construí o posto, concluí a obra, fechei no Sismob e ainda sobrou 50 mil reais. Ficou lá dinheiro parado. Se eu gastar esses 50 mil reais agora, para não ter que devolver para o Ministério, a gente vai poder aplicar esse dinheiro até dezembro de 2020 em ações do Covid, de custeio ou de investimento. Está autorizado, né? Foi autorizado isso em portaria. E aí tem que estar dentro do plano. Eu vou ter que inserir no plano 2020 e vou ter que fazer no relatório de gestão e quadrimestral, no relatório anual de gestão, quando for finalizar 2020, e vou ter que colocar agora nos quadrimestres como foi que eu apliquei esse recurso. Como também esses recursos estão vindo agora, esses recursos novos da pandemia Covid, né? Então, tudo que está entrando do recurso Covid, eu também tenho que estar colocando dentro do meu plano, fazendo o DOME, né? Dentro de alguma diretriz, objetivo das suas metas e quais os indicadores vocês vão acompanhar, para que possa, no final do quadrimestre e no final do ano, quando for fazer o relatório de gestão, eu poder estar fechando essa aplicação desses recursos e mostrando como é que foi feito. Onde é que entra isso também, como a Paizinha falou? Lá na programação anual de saúde, ele tem uma abertura de valor financeiro, né, para você colocar, onde ele cria vários royalties de petróleo, ele fala de recursos de transferências federais, recursos de transferências estaduais. Isso você vai poder pegar 2018, 2019, você consegue pegar isso lá dentro do CIOPS. Dentro do CIOPS, ele tem fechado a 141, com tudo que o município programou e como é que ele fechou o orçamento no final da gestão. Já 2020 não está fechado lá, né? Porque como ficou, você não terminou ainda, você vai ter só no quadrimestral. E quem está entrando no CIOPS, nós já estamos agora no 3º bimestre, né? Que é 6 meses, vamos para o 4º bimestre. E também você tem que prestar atenção nisso com a contabilidade, se está sendo alimentado, se foi mandado os dados para o CIOPS, porque o CIOPS tem um prazo para fechar. E é onde você vai puxar a programação orçamentária. A gente procura sempre fazer, pega o que está no CIOPS, que a contabilidade mandou,
e tenta fechar com o contador responsável, a empresa de assessoria contábil, tenta se fechar, bater esses valores, se realmente foi aplicado, como é que foi aplicado, né, em qual tipo de modelo de programa orçamentário. Se vocês se lembrarem lá, ele vai ter receitas de transferências de imposto próprio, que são recursos próprios do município, ele vai ter transferências federais e estaduais, transferências de convênios, os créditos vinculados à saúde, operação de crédito, os royalties do petróleo, quem recebe essa parte de recursos, né, de São Gonçalo, Calcaia, alguns municípios recebem, e outros recursos que foram destinados à saúde. Então, nessas abas, elas vão abrir, você vai poder puxar. O CIOPS dá isso bem detalhadozinho, do jeito que está pedindo aqui, está no CIOPS. É só um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, copiar e colocar um em cada quadro. E aí tirar da contabilidade, se precisa, fazer alguma alteração. E aí é sempre importante, também como a Paizinha reforçou, terminou de fazer a programação, bota em visualizar. Você dá uma olhada na sua programação completa. Tudo que você fez, ela dá um resumo total. E você pode fazer, imprimir em PDF, se quiser imprimir e guardar uma cópia e anexar. Eu costumo sempre fazer isso. Eu imprimo o meu plano do DigiSUS, eu imprimo a programação anual, eu imprimo tudo. Quando eu termino, eu imprimo e boto numa pasta. Porque eu fico com o físico, né, que foi feito pelo próprio sistema e gera data e gera horário que foi encerrado. Porque caso venha algum problema, eu tenho isso aqui físico. E é interessante, em cada pasta disso aqui, você tem o histórico de cada procedimento desse. Você consegue saber, quando você fecha, o gestor fecha e encaminha para o conselho, fica lá no histórico. O dia que foi encaminhado para o conselho, se está em apreciação, fica lá, em apreciação pelo conselho. Na hora que o conselho der o aprovar, ele aparece o dia que foi aprovado pelo conselho. Né? Então, basicamente, eu só dessas reforçadas, que a Paizinha já tinha falado tudo que a gente tinha programado, que a gente falou da outra vez, a gente ficou muito parecido. As dúvidas até agora estão sendo comuns, né? Alguns municípios realmente perderam informação, o sistema deu aquela louca no sistema, tirou as informações. Quando voltou com algumas informações que não eram nossas, ou em outros casos nem voltaram, e a gente teve que fazer o retrabalho realmente. E ontem a Paizinha reforçou a importância de estar colocando isso dentro do sistema, né? Identificando para poder ficar registrado, para algum caso de fiscalização, ficar o registro a nível do DigiSUS, né? A Paizinha ontem reforçou isso também na nossa outra reunião, que é importante ficar toda e qualquer necessidade, ou no Fale Conosco, colocar as dificuldades para ficar registrado. Porque caso vocês precisem de alguma comprovação, vocês vão ter a comprovação dentro do sistema que foi pedido apoio, que foi justificado alguma pendência, alguma dificuldade. Então, basicamente era isso. Eu queria reforçar só como a Paizinha falou. A gente costuma sempre aqui nos conselhos, onde eu estou nos conselhos, a gente criou as comissões de acompanhamento e monitoramento de prestação de contas. Isso ajuda muito na hora que o conselheiro que ficou nomeado pela equipe do conselho, né? E geralmente a gente trabalha com o conselheiro titular, nomeado em plenária como responsável pelo DigiSUS, e é capaz de ser cadastrado, mas ele tem uma equipe de comissão, que são 5 membros, 3 titulares, 2 suplentes. Eles já ajudam a fazer toda essa formatação, avaliar, e na hora da reunião do conselho já facilita a apresentação por eles e a homologação pela plenária. Isso já facilita muito na hora de o conselheiro ter como ele fazia a apreciação, né? Fazer o parecer dele no sistema. Eu acho que basicamente era isso. E mais alguma pergunta, eu estou à disposição para no dia a dia, quem quiser tirar alguma dúvida, eu poder ajudar. Obrigada, Écio. É muito legal a continuidade, a complementariedade das informações. E eu quero colocar aqui no momento, pessoal, no nome da Iane Dantas. A Iane é secretária do município de Jaguaribara. Ela é a vice-presidente da superintendência da macro-região, que representa o COSEMES. Em nome da Iane, eu quero agradecer a todos os secretários que dedicaram um pouco do seu tempo, do seu precioso tempo, estar aqui conosco, e nós tivemos um número representativo de secretários aqui. Eu não quero citar o nome, porque eu corro o risco de esquecer de algum. Mas, em nome da Iane, eu quero agradecer a todos, agradecer a Meire, da superintendência, também, muito importante a parceria da Meire com a gente, né? E, assim, colocar algumas situações para vocês, para a gente poder até poder ouvir algum de vocês. Na verdade, seria importante que alguns de vocês pudessem até colocar alguma dificuldade. A gente ainda tem um tempinho,
Mas, assim, o DigiSUS, pessoal, ele trouxe uma mudança importante no comportamento da gente, e nós que trabalhamos com sistema de informação, porque o DigiSUS agora ele traz uma responsabilidade compartilhada e um diálogo permanente. Essa foi a grande mudança do DigiSUS e que exigiu uma mudança de comportamento, uma mudança de postura da gente, né? Da gente conversar mais, da gente ter o cuidado de estar sempre atualizando e fazendo revisão permanente dos nossos planejamentos, né? Então, ele traz com muita propriedade o planejamento ascendente, a necessidade da gente trabalhar esse planejamento e da gente fazer revisões sistemáticas, né? E esse ano, então, que nós temos um volume importante de recursos para o Covid, essa revisão ela se faz de extrema necessidade, essa revisão sistemática. E aí, assim, a gente tem também, né, importante a gente entender a função dos escritórios de contabilidade nesse processo, é uma realidade que a gente tem, né, nada contra também, mas como o CIOPS, pessoal, nesse momento o CIOPS está sendo também importante, e a gente precisa ter acesso ao CIOPS, os escritórios de contabilidade, eles precisam se sentir integrantes dessa Secretaria de Saúde e assumir a responsabilidade deles frente à apresentação desses recursos no sistema de informação. Não, a gente não pode mais ter inconsistências de informação porque a gente não se comunicou, porque a gente não recebeu aquela informação, né? Tem um diálogo que é importante a gente trazer aqui, que foi colocado no início, né? Por que será que nós estamos nessa condição de percentuais tão baixos na alimentação desses sistemas? Eu acho que esse é um diálogo, que é uma pergunta que nós que estamos aqui nesse webinário, nós temos condição de responder para que a gente possa abrir as linhas de apoio, as linhas de colaboração com vocês para retomar esse processo de correção e para que a gente, ao final do ano, a gente não tenha problemas tão grandes, né? A gente vai ter um momento de transição importante, a gente vai ter mudanças. O COSEMES, nós estamos organizando uma assembleia onde essa pauta do encerramento e transição de gestão, ela é pauta prioritária, ela é a pauta principal dessa assembleia que a gente está organizando ainda, né, para acontecer em outubro. E nós tivemos um contato com o Washington, com a Secretaria de Estado, na pessoa do Washington e da Clara. E, assim, depois do webinário que nós fizemos no dia 16, na quarta-feira, nós definimos, e aí eu não sei, Paizinha, se o Washington já conversou contigo, mas em breve a gente vai estar conversando, né? Nós três vamos estar conversando de forma virtual, mas vamos estar conversando. Em segunda-feira eu estive com ele na CESA. Isso, foi. Mas a gente vai ter que voltar a retomar essa conversa, porque há necessidade de nós, né, COSEMES, secretaria e superintendência, da gente ter reuniões mais sistemáticas, né? O Washington até colocou para mim da possibilidade disso ser a cada 15 dias, para a gente estar acompanhando todo esse movimento a partir desses webinários. Esse movimento do que está mudando, quais são as principais dificuldades, e o Washington, com a equipe dele, junto com as superintendências, acompanhar esse processo também de apoio aos municípios. Então, por isso que eu digo que a gente vai ter que conversar para a gente poder definir, de 15 em 15 dias dá certo, né? Será que uma vez no mês, mas a gente só está a 3 meses do final do ano? Então, a gente tem que acelerar, tendo todo o cuidado com os eventos, tendo todo o cuidado com as reuniões que a gente vai produzir, que a gente vai elaborar por conta da questão eleitoral. Mas, assim, são atividades, são ações que agora a gente está pensando em conjunto, né? Que a gente vai desenvolver em conjunto, a gente precisa desenvolver isso em conjunto,
né? É como eu coloquei no início, a gente está se somando nesse esforço de fazer as correções devidas, né? Até porque no próximo ano, esse ano isso já começou, o volume de recursos ele foi muito grande e ainda está sendo, porque todo dia a gente tem uma nova portaria com mais recursos que não trazem objetivamente como gestor, não dá segurança a esse gestor municipal de utilização desse recurso, e aí o gestor não, ele fica sem saber como que vai informar isso, como que ele consegue conversar com o conselho municipal, enfim, o volume de recursos ele está sendo muito importante e com certeza os órgãos de controle eles não vão ter pena de nenhum secretário não, de nenhum gestor não, eles vão vir mesmo com gosto de gás, mesmo assim, estava faltando só a corda, então eu vou te dar a corda, que são mais recursos que tu vai ter para tu te virar até o final do ano, e aí tu está dizendo que precisa de dinheiro, então tá aqui, nós estamos te dando o dinheiro, mas esse dinheiro, atrelado a ele, tem muitas dificuldades de utilização desse dinheiro, né? A gente sabe que não é tão simples assim, esse dinheiro cair e aí ter o cuidado de rever o plano, de rever o planejamento, de mandar para o conselho, do conselho aprovar, e aí depois que o conselho aprova, volta, e aí utiliza, abre uma licitação, faz não sei o quê, e a gente está a 3 meses do final do ano. Então, considerando isso, a gente vai ter que conversar, eu, você, né? Eu, Ângelo, você e o Washington, a gente vai ter que conversar sobre como a gente vai monitorar daqui para o final do ano a alimentação do DigiSUS, né? Nós vamos ter mesmo, pessoal, que imergir nesse instrumento de gestão, né? Vamos ter que imergir nos instrumentos de gestão, vamos ter que nos apropriarmos mesmo da programação, do relatório, do RDQA. Esse é o momento da gente retomar, da gente se apropriar desses instrumentos, da gente identificar as principais dificuldades e pendências, mas isso todo mundo junto. Vamos trazer o conselho, vamos trazer os escritórios de contabilidade, e o gestor municipal, nesse momento, ele tem que ter um trabalho, né, muito importante junto aos escritórios de contabilidade. Tem que trazer os escritórios de contabilidade para essa roda de conversa. Tem que trazer o escritório de contabilidade para mostrar a responsabilidade que ele tem ali do gestor municipal com esse escritório nessa alimentação, na digitação dessas informações, na coerência dessas informações. Então, o momento que a gente tem que assumir daqui para frente é da imersão total nesses instrumentos de gestão, né, de identificar essas dificuldades e a gente conversar mais. Né, a gente conversar através do apoiador, através da ADS, a superintendência, né, a gestão da secretaria e a superintendência e o COSEMES, a gente vai ter que estar sentando junto, a gente vai ter que estar identificando junto quais são os grandes gargalos que a gente tem para a gente poder ter uma atuação conjunta junto a esses secretários, a esses municípios que vão apresentar uma dificuldade maior. Eu passo, e aí Samanta faz algumas observações aqui no chat, se Samanta quiser falar, Samanta, fique à vontade, Samanta de Limoeiro, fique à vontade aqui, e aí o Luiz e os demais podem estar complementando. Então, obrigado pela palavra, Virgínia. Eu sou Luiz, né? Sou analista de políticas sociais, trabalho com a Maria da Paz na CEISF. As minhas considerações para vocês é aquilo que eu estava até tentando responder no chat. Eu entendo um pouco da ansiedade da resposta, mas eu tentei organizar aqui em alguns blocos. O primeiro aspecto que eu vi nas perguntas é em relação às alterações. Realmente, como o DigiSUS, ele foi construído na lógica de um planejamento integrado para evitar essa desagregação que nós tínhamos no passado, né, em que o plano de saúde de um município não conversava, às vezes até com a sua realidade sociossanitária, né, do seu perfil sociossanitário, porque de alguma forma era feito por agentes terceiros e isso não conversava. Mas vocês estão me ouvindo? Alô? Pronto. Estamos sim. Então, o DigiSUS foi criado nessa lógica de integrar, e isso foi
eu digo, não diria a palavra de propósito, mas foi indutivo, para não falar a palavra de propósito, né? Eu participei da construção dele lá, nessa época eu trabalhava em Brasília, então eu era do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, e sentamos juntos com outros departamentos. O SUS não foi construído exclusivamente pelo DGIP, mas por diversos departamentos trabalhando no seu plano de negócio, como ele ia ser concebido, inclusive com o setor de auditoria do Ministério, e então foram diversas demandas que foram atendidas para a confluência de um sistema único, né, que albergasse diversas vontades. Uma dessas era a tácita detecção de que os instrumentos muitas vezes não se conversavam. Então foi uma estratégia de forçar a barra, né, de induzir que esses instrumentos conversem. Então, porque nós tínhamos PAS que não refletia o plano, tínhamos planos que não refletiam a realidade sociossanitária do município, tínhamos relatórios anuais de gestão que em alguns momentos eram completamente diferentes daquilo definido no plano de saúde, e isso tornava os instrumentos muito difusos. Então, a estratégia do DigiSUS foi que amarrar o DOME, né, eu digo amarrar no sentido de padronizar e parametrizar o DOME, diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Isso foi pactuado em CIT, então os municípios, por meio da representação do CONASEMES, concordou e aceitou com essa proposta, né? Os municípios, também por representação do CONASEMES, e os estados, por meio do CONAS, homologaram o sistema. Então, o sistema é tripartite, ele não pertence ao Ministério, não foi uma determinação exclusivamente do Ministério, foi tudo compartilhado e pactuado. Então, diante disso, é que a gente tem que ter muito cuidado no que coloca nos instrumentos, porque ele vai perpassar pelo período de 4 anos e vai ficar guardado em uma nuvem de segurança para o acesso futuro a prazos longínquos, né? Aquela questão de, o computador que estava o meu plano teve uma baixa de energia, o computador queimou. O meu plano de saúde, na realidade, estava no pendrive do servidor X e o servidor saiu e levou o pendrive. Ou eu imprimi e teve mudança de sala aqui da equipe de planejamento e a gente não está mais encontrando o plano impresso. Então, tudo isso vai ser abolido, uma vez que o DigiSUS ele é em nuvem, ele é no sistema cofre de segurança do Ministério da Saúde, e ele tem o acesso irrestrito para os órgãos de controle. Então, os órgãos de controle hoje não precisam mais enviar ofícios solicitando ao município as informações do seu relatório anual, solicitando informações de execução financeira, entendeu? O órgão de controle tem senha, o auditor federal tem senha, a CGU tem senha, o Tribunal de Contas tem senha de acesso irrestrito. Ele entra, faz o download ali na íntegra dos instrumentos e a partir desses instrumentos ele começa a trabalhar. Então o município pode ser surpreendido lá na frente com alguma necessidade, caso os instrumentos estejam ou falhos ou faltando informação, ou não tenham o instrumento, que é o caso mais grosseiro, né, dessa relação. Então, essa foi a função do DigiSUS. Ele foi criado pensando todas essas estratégias e foi realmente proposital que, no momento da inserção da PAS, traga-se todos os códigos de acordo com o Sistema Federal de Orçamento. Se vocês olharem lá, as fontes de receita, código 103, 109, 111, são os códigos do Sistema de Orçamento Federal. Então, isso foi proposital para que nesse momento do preenchimento da PAS, a equipe de planejamento esteja bastante integrada à equipe de orçamento do município, para evitar esses instrumentos extremamente cartoriais e que não se conversavam. Isso facilita muito. Eu tenho vida nessas duas áreas, por trabalhar no monitoramento e avaliação há um certo tempo, desde 2011, né, no orçamento federal. Então, quem já tem mais aptidão, mais proximidade com a área de orçamento, quando vê aquela tabela do DigiSUS que se abre no momento do preenchimento da PAS, aquilo é corriqueiro para a gente, né, código 103, código 102, que são os planos mesmo, né, os PTRs que a gente chama de execução orçamentária. Então a gente aconselha bastante, orienta bastante que ao preencher a PAS seja preenchida
lado a lado ali, chama o seu colega do orçamento que ele vai te ensinar, vai te ajudar, vai estar junto com você. Então, esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, como o DOME, ele vai carregar informações do plano para a PAS, para os RDQAs e para o RAG, ele precisa estar totalmente ajustado para que não ocorra inconsistências. E como isso carrega, o sistema trabalha por ciclos. Por exemplo, o ano exercício 2018 está relacionado ao plano de saúde que você cadastrou, a PAS que você cadastrou no exercício 2018, ao RDQA 2018, o RAG 2018. Quando eu encerro o RAG 2018, ele retorna para o documento inicial, que é o plano. Essa é a lógica de sistema, né? A linguagem de tecnologia da informação que ele foi criada. Por meio de queries, updatings, ETLs, são os nomes bonitos aí que a gente falava no momento de fazer o planejamento de Jesus. Eu sou farmacêutico, mestre em saúde pública, doutorando em saúde pública, mas em alguns momentos estava quase um garoto de programa, né, entendendo essa linguagem de programação de um sistema de informação. E quando você fecha o exercício 2018, ele vai abrir o exercício 2019 com a mesma ordem, com a mesma lógica. Então, se você fechou o exercício 18, fechou o exercício 19, você alterando o seu plano de saúde com os exercícios posteriores, 18 e 19 finalizados, todas as alterações só vão fazer sentido para os anos posteriores, ou seja, para 20 e para 21. Isso é uma linguagem matemática e de tecnologia da informação que o sistema foi montado e foi construído. Aí, isso era o primeiro ponto, né? Então, só fazer qualquer alteração de plano, PAS e, consequentemente, RDQA e RAG com o 2018 e 2019 finalizado, certo? Isso é o primeiro aspecto que eu queria trazer para vocês. Nesse movimento, nós não podemos esquecer das legislações que estão vigentes, todas elas continuam vigentes. O DigiSUS é apenas um instrumento para a execução dessas obrigações, né? Então, toda alteração de plano, de PAS e de pactuação exige envio ao conselho, tá? Vocês podem fazer a alteração, mas vocês vão precisar encaminhar para o conselho, para que o conselho analise, aprove ou desaprove as alterações, tá? O DigiSUS é apenas uma ferramenta eletrônica, ela não substitui a análise do conselho. É obrigatório que toda alteração de plano, de PAS e de pactuação seja encaminhada para análise do conselho, tá? Análise e aprovação do conselho. E o terceiro ponto que eu trago para vocês em relação a essa questão, né, do Covid-19, que vai realmente modificar de sobremaneira a prestação de contas, o primeiro ponto disso é que muito cuidado nessa prestação, porque é um recurso oriundo de orçamento federal, né, como é que a gente chama? Crédito suplementar de orçamento federal. Então, crédito suplementar de orçamento federal, o Tribunal de Contas, ele abre os 4 olhos e ainda coloca uma lupa, né, porque é um crédito suplementar. É um crédito extraordinário, no caso do Covid, e todos os municípios receberam um grande volume de recursos, né? Todos os municípios receberam um volume de recursos considerável para a execução. E o Ministério da Saúde, não digo o Ministério, mas a Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria Financeira Orçamentária, SFO, criou um plano de trabalho específico para as ações de Covid-19, né? Ou seja, você pega 25.001, ponto 1, ponto 2, ponto 122, eu não sei decorar do código todo, mas eu posso passar para vocês. Então, foi criado um plano de trabalho especial, um PT-RES especial, para o Covid-19. E é dentro dessa função programática, deste PT-RES, que deve ocorrer a prestação de contas do Covid, tá? Não aconselho, né, que vocês prestem contas das ações Covid em outra funcional programática, porque o recurso todo, na portaria de definição dele, você pode olhar na portaria que definiu o recurso, ele já define o PT-RES, já define o plano de trabalho específico para o Covid-19. Então, os elementos de despesa também foram todos definidos em portaria, então que não ocorra essa inconsistência ou erro na prestação de contas por incongruência
do PT-RES ou incongruência dos elementos de despesa que foram autorizados para o recurso do Covid, porque isso vai causar problemas futuros para os gestores, né? Então, esse é o segundo ponto, olhar sempre o PT-RES do seu recurso e os elementos de despesa de acordo com as regras do Covid-19. E, por fim, o que eu aconselho também, que já é saindo mais desse ramo orçamentário e vindo mesmo para a área do planejamento, é que vocês procurem fazer uma diretriz para o Covid-19 única, porque vai facilitar muito, repito, muito a prestação de contas. Porque se você pega as ações Covid e vai destrinchar em metas dentro das diretrizes que você já possui, por exemplo, vou botar lá teste rápido, eu vou colocar dentro da minha diretriz que eu já tenho de atenção básica. Teste PCR eu vou colocar dentro das minhas ações de serviço de apoio de diagnóstico e terapêutica. Tudo bem, você pode fazer? Pode, não é impeditivo. O único problema disso é que vai te dar muito mais trabalho. Se você cria uma diretriz específica, tipo, ações integradas de enfrentamento ao Covid-19 no município de tal, e dentro daquela diretriz você cria metas ali, a meta de testagem, a meta de internação, a meta de referência, a meta de contrarreferência, a meta de ações de educação, entendeu? Fica muito mais fácil, mas muito, vou repetir de novo, muito mais fácil de você prestar contas no final e não ter nenhum problema relativo a isso, porque considerando que é um recurso especial, extraordinário, que os tribunais de contas vão botar um olho enorme em cima disso, quanto mais fácil for a nossa prestação de contas, mais fácil vai ser para o município, né, encerrar esse processo com êxito, tá bom? Essa era a minha fala, não sei se passei muito tempo, qualquer pergunta, a equipe está à disposição, sou eu e Maria da Paz, o e-mail ela deixou na apresentação e a gente sempre responde o mais rápido possível. Obrigado. Obrigada, Luiz, muito obrigada. E aí, eu acho que nesse momento a gente pode fazer uma rodada com vocês que ainda estão nos ouvindo. Nós tivemos 47 participantes, agora estamos com um pouco menos, mas quem ainda está por aqui, fica aberto o microfone para que vocês possam estar falando, se pronunciando, quem quiser. Vamos lá, gente? A gente precisa ouvir vocês para que a gente possa organizar o monitoramento, né? A apresentação, Rail, que ela vai estar disponível hoje à tarde no canal do YouTube do COSEMES e a gente vai disponibilizar no site também, tá? Mas no site só a partir da próxima semana. Vamos lá, gente, vamos nos movimentarmos, a superintendência, as ADS, fiquem à vontade para usar da fala, meu povo. Oi, Virgínia, bom dia, Virgínia, bom dia a todos. Sou a Mary, estou como superintendente da região Litoral Leste Jaguaribe. Gostaria de parabenizar o COSEMES pela iniciativa, agradecer a Paizinha, o Emanuel, o Essa, o Luiz, a Virgínia, né, que estão sempre bem solícitos a nos atender, né, dizer que essa é uma preocupação também nossa. Amanhã foi muito proveitosa, muito esclarecedora em detalhes, sabemos que ainda precisamos avançar muito, a Ivonete tem contribuído bastante aqui na nossa região, e a gente tem sempre dado um feedback em relação aos instrumentos de gestão para os gestores. Contudo, nós reconhecemos que precisamos muito do apoio de todos vocês. Então, dizer que nós estamos abertos, né, para apoiar a realização de outros momentos como esse. Agradecer também a participação de todos os secretários, técnicos, que dedicaram aqui a sua manhã, né, a discutir um pouco sobre o DigiSUS. Eu queria agradecer as palavras gentis comigo, carinho. Realmente eu tenho me colocado à disposição, porque eu acho importante, eu já fui gestora e sei como é isso, é importante essa ferramenta ser alimentada. Então, eu queria também dizer para a Fortim, que viu o nome aí do município, ficar tranquilo, porque a Aldize já se cadastrou e a senha dela já foi liberada.
Dos 20 municípios, só tem um, que estamos comunicando aqui pelo Zap, né? Tinha mandado ofício, então, lembrando que não pode ser somente o ofício vai legalizar a gente de liberar a senha, mas é importante se cadastrar num sistema chamado SCPA Usuário. É nele que o gestor, o técnico que ele liberou e o representante do conselho vai entrar colocando o nome completo, CPF, e vai criar a sua senha. Cada um vai ter o direito de criar a sua senha, que é individual e intransferível. Após criar essa senha no SCPA Usuário, vai aparecer para a gente da superintendência com o nome pendente. Então, a gente vai entrar no outro sistema chamado SCPA Sistema e liberar a senha. Então, para aquele gestor que está faltando, que mandou ofício, tem que entrar, e a gente pode, após essa reunião, eu me coloco à disposição de tirar por videochamada, ou ligação, ou zap, todas as dúvidas, certo? A gente também lembra que depois de se cadastrar, os gestores técnicos e conselheiros, a gente lembra que tem conselheiros que estão se afastando para concorrer ao pleito político, né, às eleições. Então, o conselho deverá se reunir, então, ou o vice assume, ou se reúnem e montam uma mesa diretora para resolver essa situação. Mas a quem vai concorrer ao pleito não pode continuar no conselho, porque tem que se afastar, então tem que ter uma alteração rápida da senha. E, por fim, dizer que após essa parte legalizada de responsáveis, né, inscritos, cadastrados no DigiSUS, concluir logo a pactuação, porque como na apresentação foi mostrado, depois que você concluir a pactuação interfederativa 2018-19, principalmente, né, o RAG vai estar com esses indicadores liberados para a planilha ser alimentada. Se vocês não fizerem isso, quando vocês forem colocar os resultados no relatório de gestão, no RAG, a tela não vai estar disponível, vai estar inativa, vai estar bloqueada. E só para dizer que, mesmo estando de férias, eu me coloco à disposição de tirar essa dúvida de vocês, assim também como o Iranilson, que está em a senha também, para monitorar e ajudar vocês, certo? Estou aqui à disposição. Um grande abraço. Valeu, amiga. Obrigada, Ivonete. Obrigada, Mary. Ai, como eu amo vocês. Quem mais gostaria de falar um pouco, minha gente? Vamos aproveitar esses últimos minutinhos antes das despedidas. Algum secretário presidente gostaria de se pronunciar, pessoal? Iane, Júnior, doutor Zósimo, que estão presentes. Charles. Mais algum? Francisco de Alto Santos. Bom, pois não, diga. O povo já está com fome. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu estou até sentindo o cheirinho da comida já. Bom, pessoal, então eu acho que a gente pode estar finalizando, né? Acho que foi muito produtivo, realmente, esse nosso momento. Esse momento, ele não se encerra aqui, né? Como eu coloquei no início, nós estamos somando esforços agora para que a gente possa chegar com a maior tranquilidade no final desse ano, né? E acho que é isso. A gente, a partir de agora, nós vamos ter algumas agendas, né? Que a gente vai estar construindo, mas eu volto a dizer, a nossa comunicação, nesse momento, ela se faz de extrema importância, a nossa comunicação fora desse espaço. A gente precisa exercitar isso, a gente precisa se comunicar mais, a gente precisa estar
mais, estarmos mais próximos, né? Tentando identificar quais são as inconsistências, né? As dificuldades mesmo para a gente mudar esse cenário, né? O Ceará, ele é um estado que tem uma capacidade, né, de mudar os processos, né, de forma positiva, de forma satisfatória, muito grande. Então, nós somos movidos por isso. Então, agora é o momento da gente mudar esse retrato que está aí, né? Tem aí o encerramento da gestão, tem toda uma situação de prestação de contas importante, né? Vamos trazer os órgãos de controle, vamos trazer Ministério Público, vamos discutir com o Tribunal de Contas, né? Vamos criar outras estratégias para que a gente possa também ter a parceria desses órgãos de controle externo, né? Para que a gente possa cada vez mais aprimorar a nossa capacidade de gestão. Então, esse momento ele não se encerra aqui, né? A gente vai ter essa continuidade, vamos ter a continuidade através do ESSA, através da superintendência, através das áreas descentralizadas, através dos nossos apoiadores do COSEMES, e aí vamos, eu tenho certeza que a gente vai chegar, que em novembro, Paizinho, eu tenho certeza que em novembro a gente já vai estar com um outro resultado, com um outro retrato do Estado na alimentação desses sistemas, por conta desse movimento que a gente começa, né, agora, todo mundo junto, né, empenhado para corrigir e mudar esse retrato. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Tenho certeza disso, e aí eu abro para as considerações finais. Ângelo, Paizinha, Luiz e os demais. Tá, Virginia, concordo com você. Eu acho que até o final do ano a gente vai ter uma mudança nesse cenário, até pela solidariedade de todos com a gestão municipal, né? Estamos sendo solidários, porque nessa situação de pandemia, a gente entende que foi muito problema, muito sofrimento, né? Muitas perdas. Então, é nessa junção de forças que a gente consegue vencer. Então, nós nos colocamos à disposição, agradecemos aí ao COSEMES por ter iniciado essa segunda rodada aí junto conosco, porque nós fizemos a primeira rodada, tem um mês que eu encerrei o ciclo com a Ivonete ali e a Mary, né, Mary? Lá dia 17 de agosto, e a gente inicia uma segunda rodada, que eu estou considerando segunda porque vocês me ajudaram também, os apoiadores do COSEMES, e nós faremos. Eu penso, Virginia, que a gente tem que dar um tempo também, porque se a gente fica ali todo mês falando, é bom, mas assim, estressa muito o povo. Porque, olha, o Crateus já me ligou aqui, a pessoa já recebeu a mensagem, que o Zap é potente, né, gente? A informação está no mundo. Aí, eu penso que a gente se reunindo ali uma vez por mês, a gente consegue ir monitorando, e aí o boletim, eu me propus a fazer mais um esse ano, para também não ficar na tensão, porque o gestor não dá conta, né, de muita tensão, gente, porque é o CPF do gestor que está em risco, e aí o Ministério Público, a Polícia Federal, é tanta gente ali, e eu não quero ser mais um ali, mas eu vejo que é muita boa vontade de todo mundo em colaborar no monitoramento e implementação do DigiSUS. E eu encerro aqui agradecendo e nos colocando à disposição nos próximos 3 encontros, que serão na semana que vem, que é Cariri e Sertão Central. E que mais, Virginia? Esqueci agora. Cariri, Sertão Central... E região norte. E região norte, lá não, que Cariri, a gente já teve com Mônica. 2, Sertão Central... Cariri e Norte, né? E Norte. Então, a gente teve com Sobral há mais ou menos, acho que quase 2 meses, né, Luiz? É isso mesmo. Já tivemos com Cariri e Sertão Central, a gente teve com algumas pessoas. Então, a gente se encontra aí semana que vem, nesse mesmo bate-canal. Obrigada a todos e parabéns ao esforço aí dos gestores e técnicos dos municípios que enfrentam, além do DigiSUS, né, todos os outros desafios nesse período tão complexo que é esse período da pandemia. Um abraço, gente. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada mais uma vez. Bom fim de semana. Que Deus ilumine o fim de semana de vocês. Amém. Igualmente para todos.
Bom descanso a todos.